Estamos vendo à distância e aos que estão presentes hoje aqui. Mais uma reunião da nossa Academia Paulista de Letras Jurídicas, aqui na sede da FADISP, que gentilmente cedeu suas instalações para a nova sede da nossa Academia. Então, as nossas reuniões, todas as segundas, terças-feiras de cada mês, serão realizadas aqui, de preferência presencialmente. Eu tenho aqui do meu lado o nosso vice-presidente, eu diria, em exercício presidente, o Jucá, que está fazendo um trabalho brilhante de recuperação das nossas atas, para que nós possamos, ainda neste semestre, com a ata registrada, realizar a nossa sessão para eleição da diretoria da Academia. Atualmente, eu tenho um mandato em exercício, assim como o meu vice-presidente, o Jucá. Eu não pretendo permanecer na presidência, porque eu sou favorável à rotatividade. Mas já tenho o meu candidato predileto, que é o Francisco Pedro Jucá. E oportunamente nós faremos comunicado a todos e combinaremos com o Jucá a data da nossa eleição e os outros cargos que vão ser preenchidos. A reunião de hoje, nós teremos o privilégio de ouvir o Dr. Regis Fernandes de Oliveira. O Dr. Regis além de grande amigo, é membro da nossa academia, portanto acadêmico. Ele já exerceu cargos da maior relevância, foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi deputado federal e em todos os locais por onde ele passou, ele deixou grandes trabalhos. E hoje nós vamos ouvi-lo. O tema da palestra de hoje, da reunião de hoje da Academia, é Direito e Paixão, ou Paixão pelo Direito. Mas o Dr. Regis, além de grande amigo, é um grande jurista e tenho certeza que vocês todos vão gostar muito da palestra dele. Dr. Jucá, alguma palavra? Eu gostaria de registrar que nós retomamos agora na academia a prática de, nas nossas sessões, transformá-las num evento com uma palestra de um acadêmico. E, claro que eu não estou dizendo, não estou dizendo isso cronologicamente, mas eu reputo o Regis, a quem eu conheço há alguns meses, um renascentista. E já tive o privilégio e a honra de ser examinado pelo Regis 2 vezes na minha vida. Numa banca de doutorado na USP, que ele cometeu o primeiro crime, dizendo que eu merecia ser doutor em Direito Constitucional, mas ele não ficou satisfeito e quis a reincidência específica e me deu um apoio muito grande para conquistar a livre docência em Direito Financeiro, que virou a minha paixão nos últimos anos. Mas eu queria chamar a atenção e convidar os nossos pares que quando eu digo que Regis é um renascentista, é pela abrangência da sua abordagem, pela sensibilidade da sua percepção. Eu acho que esse talvez seja um ponto de afinidade, de uma admiração tão grande que eu tenho por ele. Porque ele não vai falar de direito, ele não vai falar da âncora fiscal, ele não vai falar das falhas orçamentárias. Ele vai abordar um dos pensadores que eu acho mais importantes na formação teórica de qualquer pessoa que tenha ambições intelectuais, que é Baruch Spinoza.
português holandês, que escreveu sobre ética e sobre a alma como ninguém. E só uma pessoa com a sensibilidade do Regis descobriria Spinoza, dissertaria sobre Spinoza e faria uma peça de teatro sobre Spinoza, que nós vamos convidar no fim da sessão, para ver se a gente faz uma caravana e vai até o Teatro Itália prestigiar esse autor, que é um orgulho como amigo, como par de todas nós. Muito bom. Professor. Eu só queria, Regis, se me permite, cumprimentar os acadêmicos aqui presentes e, ao mesmo tempo, informar que o nosso chanceler, o acadêmico Ives Gandra da Silva Martins, a qualquer momento, aliás, já está presente. E boa tarde, doutor Ives, prazer em revê-lo. E hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir o Regis Fernandes de Oliveira. De modo que, não sei se o doutor Ives quer, antes do Regis começar, dizer algumas palavras, já que no próximo mês de setembro, eu até pedi, Ives, para a sua secretária, verificar se você tem disponibilidade para ser o orador do tema que você escolher para a reunião da nossa academia. Mas, antes do Regis, eu passo então a palavra ao nosso chanceler para as suas considerações iniciais e, em seguida, Regis, por favor, a cadeira é sua. Obrigado. Um tratado de filosofia do direito, um tratado de direito à filosofia, a partir de todas as considerações filosóficas que você faz em seu livro e das diversas personalidades e das diversas interpretações que você dá ao pensamento dos filósofos que você vai colocando na sua visão abrangente, que vem principalmente dos gregos até agora. E eu quero dizer que foi uma das leituras mais agradáveis que eu tive algum tempo atrás, porque eu recebi o livro já há uns 2 anos atrás, e fiquei extremamente impressionado, porque indiscutivelmente todos conhecem a sua posição como grande jurista que é, mas a sua visão filosófica, a sua maneira de abordagem, as diversas teorias da filosofia encadeadas com as teorias jurídicas para chegar à paixão do direito, na interpretação do direito, como você coloca, considero algo extremamente original na nossa literatura jurídica e filosófica jurídica, razão pela qual eu tenho a impressão que todos nós vamos aproveitar muito a sua exposição. E aquilo que eu queria dizer a você, meu caro Regis, que há algum tempo, quando tivesse que contar com o pessoal, a satisfação que tive na leitura daquele que foi um régio presente da sua parte. Agora eu creio que os nossos confrades e confreiras terão ouvido o próprio autor falando. Eu não sei se vai falar especificamente só sobre Spinoza ou também sobre a abrangência do seu livro sobre a paixão do direito, a luta da filosofia do direito, razão pela qual quero cumprimentá-lo e paro por aqui para que todos nós aproveitemos a sua exposição. Muito obrigado, doutor Ives. Doutor Regis, com a palavra. Antes de mais nada, agradecer, meu caro chanceler, agradecer a extrema bondade das suas palavras. Sei que isso ajuda e estimula a qualquer um vindo de quem vem essas palavras gentis. Ouvir isso do professor Ives Gandra da Silva Martins é honroso para qualquer indivíduo e para mim não fico fora disso. Portanto, eu agradeço demais a sua gentileza, as palavras e estender o convite aqui para todos os que estão nos ouvindo de assistirem a peça para o Teatro Itália sobre o Deus de Spinoza. Se for lá, será uma honra para mim, eu quero estar lá presente para recebê-lo. Não só ao nosso chanceler, mas ao nosso diretor e ao nosso presidente e a todos os presentes aqui. São todos convidados a estarem lá. Agradeço mais uma vez o convite que me foi
antes pelo Jucá. Jucá é um querido amigo, então para amigos a gente não dá muita importância, porque já são amigos, já fazem parte do nosso corpo, da nossa alma, e não menos o nosso querido presidente, que tem me homenageado permanentemente. E todos os colegas aqui dessa academia, que me envaidecem com a sua amizade, com o seu prestígio, não só isso, mas também com a presença. Não vou falar só sobre Spinoza. Spinoza é um dos autores que eu vou tratar, ainda que rapidamente. Eu começaria citando simplesmente o maior de todos, né? Aristóteles, na retórica, em que ele diz o seguinte: é, portanto, sumamente conveniente que leis bem elaboradas definam por si sós, na medida do possível, todos os casos, deixando o mínimo possível para a decisão dos juízes. Há muitas razões para isso. Em primeiro lugar, uma única pessoa ou algumas pessoas que sejam sensatas e capazes de legislar e julgar é mais fácil do que encontrar muitas. E depois, ele mais abaixo, vai dizer que são as paixões, na verdade, vou ler o texto dele, é uma página, uma linha apenas, onde ele diz: as paixões, entre aspas, emoções, e assim também eu trato o tema, são as causas das mudanças nos nossos julgamentos, e são acompanhadas de dor ou prazer. Então, Aristóteles, ou seja, 300 antes de Cristo, já dizia que os legisladores não podem, são incapazes de prever todas as hipóteses normativas e, claro, é impossível que eles façam isso e, portanto, deixam a critério de juízes, que são falíveis. O próprio está dizendo isso. Não é? A partir daí é que me veio essa ideia de estudar os três órgãos de poder, não só os três órgãos de poder, mas também as demais entidades que trabalham com o poder público, mas nos nossos contatos pessoais. Tudo isso é importante para dar uma nova visão, pelo menos na minha ideia, né, de que o direito se move pelas emoções, ele é movido pelas emoções. Não há, é impossível a gente imaginar uma lei que não deu. Fiz 2 mandatos de deputado federal, é impossível a gente saber o que vai sair dali. Por quê? Porque tais os interesses em jogo, que normalmente eles entram em conflito. E a todo instante entra em conflito. Eu vou fazer a análise, ao final, de alguns das nossas leis que estão sendo discutidas agora, e de alguns julgamentos do Supremo, especialmente esse agora, que transformou, que proibiu, na verdade, a legítima defesa da honra como alegação de réu que assassina a mulher. Vou fazer, portanto, uma análise mais ou menos ampla aqui, para sabermos como as paixões influenciam, e eu não consigo imaginar hoje, não consigo imaginar, pelos estudos todos que fiz sobre as paixões, lendo todos os livros que eu pude ler, pelos ao meu alcance, como é que nós podemos despregar ou desapegar as paixões de todas as normas jurídicas, de tudo. Então, direito para mim é paixão hoje. Eu não tenho dúvida alguma quanto a isso, eu vou tentar, claro, trazer a simpatia dos colegas com todo o rigor que tem de dogmática jurídica. Eu confesso, eu fui formado em Kelsen, minha formação inicial foi Kelsen puro. Eu li Kelsen de ponta a ponta, a teoria pura do direito, e, portanto, decorei Kelsen, estudei Kelsen profundamente, todos eles, Bobbio, que veio na sequência, e outros tantos autores, mas hoje eu me convenço absolutamente que o direito não é norma, nem pode ser. Eu me baseei, para preparar essa exposição, em alguns textos. Eu fui saber como é que era isso visto no mundo inteiro, esse problema das emoções no direito. E, para minha alegria, eu encontrei um autor inglês, que escreveu um livro recentíssimo, é deste ano ainda esse livro, chama Homo Emoticus, que é um estudo que ele faz sobre a influência da paixão no mundo, especialmente no direito. Aqui, eu peguei Antônio Damasio, A Ordem Estranha das Coisas, que é um livro sensacional dele, que é um neurocientista, e estuda profundamente as paixões, a homeostasia e tudo isso. E mais recentemente, eu tive acesso a um texto da Martha Nussbaum, que é uma grande filósofa americana, moderníssima, está viva ainda, escreveu alguns livros, um deles especialmente, Equity and Mercy, que é a análise da paixão no direito, e depois também Terry Maroney, uma outra professora da Universidade de Vanderbilt, escreveu Law and Emotion. Bom, como é que eu vejo as coisas? Vamos começar. Primeiro, como é que eu vejo o Estado?
eu vou passar rapidinho sobre isso aqui, senão daria para dar uma aula sobre isso, mas eu vou passar rápido sobre isso. O Estado para os gregos nasce de forma natural. Sócrates, Platão e Aristóteles, todos eles falam isso. Um não pode fazer as coisas, ele se junta a outros se juntam a outros e forma a polis, então, que é uma coletividade para cuidar de assuntos comuns. Segundo isso, seria um Estado. Mais para frente, nós vamos à Idade Média e vem os padres, vem o Santo Agostinho, depois São Tomás de Aquino, com bastante diferença de tempo, claro, mas todos eles dizendo, não, o Estado é de Deus, o Estado Deus fez, Deus cria, e Deus é que dá o poder. Deus é que, e isso é muito visível hoje nas igrejas evangélicas, eles falam, Deus é que dá o poder, Deus é que dá o poder. Não é bem assim a coisa, mas enfim, esse pensamento durante algum tempo perdurou na Idade Média, com todo o respeito pelos apologéticos, pela patrística e tal. Depois vieram os que instituem o pacto, né? O pacto, Locke, Hobbes, Montesquieu, Rousseau, todos falando em celebração de pacto, que é o que prevalece hoje na Universidade de Harvard. Temos lá os autores mais recentes que escreveram sobre esse tema e falam também que veio um pacto sobre um véu de ignorância, é o que diz lá o grande autor da Universidade de Harvard. Mas a mim me convence a posição, e aqui termino esse breve apanhado sobre a origem do Estado, que eu coloco Machiavelli, Marx, Carl Schmitt, Derrida e Foucault. Estes autores é que dizem sobre a dominação, a teoria da dominação. O Estado é para dominar, sempre para dominar. Alguém domina alguém. Nunca alguém fica sem isso. Não há essa história de pacto, não há consenso, não há nada. É quem domina. Depois nós vamos fazer uma análise do nosso Estado brasileiro aqui, bem lá para frente, ao final, para saber como isso é real. Né? E especialmente um livro que eu achei notável, chamado La Bête et le Souverain, A Besta e o Soberano, de Jacques Derrida. Derrida escreveu esse livro, é um livro fantástico, e ele explica bem o que ele entende pela besta e o soberano, ou o soberano que é a própria besta. Bom, isso para ter ideia apenas da minha posição em relação ao Estado. Para mim, Estado é dominação. Direito, portanto, não é, na minha visão, me perdoe, que pode estar absolutamente contrário a isso, né? O direito não é garantia, direito é dominação de um grupo. Nós vamos ver isso bem recentemente aqui no país. Bom, a partir daí eu tenho que falar para alguma coisa para o mundo de hoje. Né? E como é que esse mundo de hoje, o que nós vivemos nesse mundo hoje? Nós temos a mulher descobrindo o seu corpo, sabendo que o corpo é dela. O corpo não é mais do homem, o corpo não é mais de ninguém, o corpo é dela. Ela sempre foi subordinada ao homem, o homem mandou nela na antiguidade greco-latina, os gregos não tinha acesso à ágora, no romano ela era simplesmente a mulher da domus, ela ficava em casa, não podia participar de atividade nenhuma. Depois, na Idade Média, pior ainda, a mulher era tratada como mera coisa, né? Mas, de repente, a mulher, modernamente, ela descobre que não é assim, que ela sempre foi vilipendiada, sempre foi afastada de tudo e de todos, e ela resolve, então, assumir posições. E eu tenho um livrinho aqui sobre a mulher, o direito, né? E neste livro aqui eu faço uma longa história da mulher no direito, desde a origem grega. Eu falo aqui de todas elas que tiveram força e foram mulheres que se destacaram. Por isso é que se destacaram, porque se investiram contra a estrutura de então. Eu menciono aqui Aspásia, menciono Hipátia de Alexandria, grande arqueóloga, grande filósofa da época, que foi queimada junto com a queima da biblioteca de Alexandria. Depois nós vamos fazer uma rápida passagem ali pela grega, Antígona, que enfrentou os poderes, né, que enfrentou o poder. Aí vamos para outros tantos, ou para Joana d'Arc, que também fez a mesma coisa. Depois, Flora Tristã, retratada no livro do Mário Vargas Llosa. E depois vem Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Rosa de Luxemburgo. Então, mulheres se destacaram por enfrentarem a situação, por enfrentarem o domínio masculino e por tentarem impor as suas próprias coisas. A partir daí, no mundo de hoje, a mulher assume o seu corpo é dela, ela faz o que ela quer. A partir daí, entramos no problema do gênero.
O gênero que era tratado como sexo masculino ou feminino, apenas o sexo biológico, passa a ter outra visão no mundo de hoje. Passa a ter o homossexual, toda a coleção, o aspecto LGBTQIAY+, que assume também as suas posições, que assume a sua participação no mundo. Nós temos a etnia aí também, os negros assumindo sua participação efetiva no mundo, e sempre foram relegados, cristianizados, foram vilipendiados, serviciados, aqui nos Estados Unidos, em todo lugar, até que o Brasil tem essa mancha de ter sido o último dos países a eliminar esse problema da escravidão. E aí surgem novos conflitos também no capital-trabalho, né? O que era uma exploração absoluta no começo do século passa a ser outra coisa. O operário toma consciência da sua posição no mercado de trabalho, ele constrói os sindicatos, tudo isso nós estamos vendo como estão evoluindo as coisas, né? A família passa a ser uma família, não há mais a família tradicional. Existem outras famílias, a família monoparental, a família unipessoal, a família homoafetiva, família substituta, tem a família agora, já se fala em família poliafetiva, ou seja, a união de 2 homens com uma mulher, ou de 2 mulheres com um homem. Isso é mudança. Eu estou analisando o país hoje como ele está sofrendo essa mudança grande, muito grande. Depois temos também a religião, que é um impulsionador das emoções, não é? Crê-se ou não se crê, isso é outra história, mas nós vimos durante o mundo todo, a história do mundo depois do cristianismo é uma luta religiosa permanente. Eram os bispos da época confrontando os governos todos, até que culmina lá com Gregório VII em Canossa, em 1077, que o Gregório fez o rei da época, o Henrique IV, se ajoelhar, passar frio 3 dias para pedir perdão para ele não ser excluído da igreja. Enfim, isso vem a todo instante, até que a concordata de Worms vem e apazigua um pouco os ânimos. O Concílio de Latrão estabeleceu a liderança do papado. Aí o Papa guerreiro chegou-se a se perguntar quantos soldados o Papa tem, de briga, confrontos, toda uma história. A religião é uma história de conflitos. Depois, Lutero faz uma cisão. Aí hoje, modernamente, tem aí toda uma sorte de religiosidade para cá, para lá. Todos, né, especialmente os evangélicos hoje, fazendo um apelo terrível pela emotividade das pessoas, cobrando coisas das pessoas, montando igrejas fantásticas e grandiosas, né? Tudo isso aí, vejam, são confrontos, são emoções. A religião é uma emoção muito forte, né? Quando começa uma discussão religiosa, os ânimos normalmente se alteram. Tudo isso o quê? É o homem em contato com o outro. E eu diria aqui agora, falando um pouquinho de Spinoza, né? Quer dizer, Spinoza diz, o homem está permanentemente em contato com o mundo o afeta, e ele tem o contato com o outro, e o outro também o afeta. E nesse contato com o outro e com o mundo, o homem muda a cada instante. Ele vai sofrendo essas transformações. E ele dá uma explicação muito interessante sobre as emoções. Ele diz, quando eu tenho ele diz, o meu íntimo, e todos eles falam a mesma coisa, todos eles vêm dizendo, eu estou falando em Sócrates, Platão, Aristóteles, Agostinho, todos eles têm uma pulsão de vida. E Spinoza dá o nome a isso de conatos. Quem for assistir a peça vai ver esse lance, né? O conatos é o desejo da vida, né? Então, quando ele tem o desejo da vida, quando a gente tem uma boa surpresa pela manhã, é uma notícia boa, o filho entrou na faculdade, a filha nasceu um neto, nasceu um filho, nasceu uma filha, o que acontece? A gente cresce de ânimo, né? O nosso conatos cresce, nós nos sentimos bem, vamos ter um dia feliz. Se vem uma notícia de desgraça de alguém da família, ou no mundo, sei lá, para as pessoas mais sensíveis,
conatus desce, nós ficamos entristecidos. Então, eu não faço, nesse texto que eu estou redigindo agora, Emoções e o Direito, que já está bem crescido, uma análise específica de cada emoção, porque isso muita gente já fez. Aqui mesmo o Aristóteles analisa emoção por emoção, Spinoza faz a mesma coisa, e outros tantos, Freud mesmo, todos eles já examinaram profundamente as diversas emoções que cada um pode ser. Eu fico na posição do Spinoza, que é a que mais me agrada, ou seja, quando a gente tem uma notícia boa, o conatus cresce, você se sente feliz, né? É a busca da felicidade, da ataraxia. Quando você tem uma notícia ruim, teu conatus desce, você se sente mal, você perde um filho, tem uma notícia triste, alguém reprovado em faculdade, um amigo te fez uma malcriação qualquer, uma amiga e tal, cai o conatus. No caso contrário, você sobe. E a partir daí, nós temos sempre, e isso é inato na pessoa, nós não podemos fugir disso, nós vivemos assim. Né? Uma boa notícia nos agrada, a boa notícia nos alegra, uma má notícia nos entristece. E essas reações todas a gente transmite, querendo ou não, instintivamente, a gente joga o resultado da nossa emoção nas nossas ações, é claro. Eu posso ser mal criado com uma pessoa imediatamente porque eu ter recebido uma notícia triste, uma notícia que me entristeceu. Então eu não vou saudá-la com um abraço, como deveria ser, vou simplesmente passar por ela batida, oi, tudo bem? Isso é o retrato de nós. E isso, claro, se reflete a todo instante e a todo momento. E aí, eu vou um pouquinho para Hobbes, né, que vai dizer o homem é o lobo do homem. Essa não é uma frase solta, essa frase não é dele, não é do Hobbes, é do Plauto. Plauto, numa das suas peças, ele fala, né, tenho aqui, o homem lobo do homem é do Plauto, e depois o Hobbes, Plauto, um teatrólogo romano, e depois o Hobbes pega essa frase e multiplica o seu conhecimento, e todos hoje falam homo homini lupus, né? E depois, homo homini lupus foi feito o pacto, então no pacto teria acabado a agressividade humana. Diz o Agamben, que é um filósofo de hoje, filósofo de Veneza, falou, não acabou. Ele continua sob outro aspecto. Não é mais o homem agressivo ao homem de matar, de brigas tribais, não. Mas é o homem que quer prejudicar o outro. E quanto a gente não assiste isso no dia a dia? A gente vê nas faculdades, não preciso ir longe para saber isso. Na faculdade, se alguém está fazendo um concurso, o outro quer prejudicar, ou o outro quer concorrer. Então começa a crítica para cá, crítica para lá. Isso é natural do homem, do ser humano. O ser humano é assim, ele é naturalmente... ele quer as coisas e, portanto, ele vai. E mais, né? Na nossa modernidade aqui, e não é de agora, as guerras sempre existiram. Grécia e Roma foi um horror. Grécia tentou conquistar tudo. Quando vieram os ataques das guerras médicas, das guerras, e mesmo entre eles guerreavam. Quando não tinham que brigar com o estrangeiro, brigavam entre eles, né? As guerras públicas e tudo isso. Bom, e depois vem, então, a Idade Média, em que os conflitos eram toda hora permanentes. Depois vem aí, começa a Idade Moderna, vem o colonialismo. Coisa mais horrível que existiu. Há um texto do Mário Vargas Llosa também, que ele retrata o domínio da Bélgica sobre o antigo Congo belga. Foi um genocídio total ali, mortandade a todo instante. Depois vem as primeiras e as segundas guerras. A troco de que isso? Por que o homem não consegue se pacificar? Por que não consegue ser amigo do outro, ser amigo do seu vizinho? Nem vou falar nas brigas em condomínio em pé, o condomínio deitado, toda hora, estamos vendo briga, tem que chamar a polícia para resolver assunto. Enfim, é um constante conflito, né? E então nós temos hoje, o que nós temos a ver? Pacificou, não, as grandes guerras, morticida, aquilo deveria servir de muito exemplo para todos, mas não é exemplo para ninguém. Por quê? As Coreias brigaram lá atrás, depois os Estados Unidos veio e invadiu um monte de gente. Os Estados Unidos explorou a América Latina inteira, quem que não sabe disso? Através da American United Fruit Company. E aí toda a América Central foi explorada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos interveio aqui na nossa Revolução, interveio na Argentina, interveio no Chile, em todos os lugares. Não há gente boa no mundo.
dos governantes. Hoje nós estamos assistindo o quê? Primeiro veio lá, qual é o interesse da Rússia no Afeganistão? É petróleo. O pai não achou, quebrar a cara, aí foi os Estados Unidos e então tentou dominar lá também e quebrou. Aí os Estados Unidos invadem ou vai intervir no Laos, Camboja e Vietnã, surge a guerra do Vietnã. E mais recentemente ele invade a Líbia a propósito de ter lá armas, e não tinha arma nenhuma, mas invadiu. Aí a Rússia pega o Kosovo, enfim, meus amigos, é luta o tempo todo, Para quê? Para quê? Simplesmente para imposição dos seus desejos, imposição das suas emoções, que tem que ser, o homem tem que dominar, E mais, né? Nós temos aqui, vivendo agora na América Latina aqui, ditadura uma atrás da outra, né? El Salvador está sob ditadura, Nicarágua sob ditadura, Costa Rica não, Venezuela sob ditadura, enfim, pessoas que buscam dominar os outros, dominar e impor as suas paixões aos outros, impor a sua forma de governo, impor a sua religiosidade, impor o que quer que seja, mas ele tem que estar sempre ali presente, impondo e invadindo a esfera jurídica dos outros. Daí eu não tenho como recusar que o mundo é forado de emoções. Então eu vou fazer um breve comentário aqui sobre quais são essas paixões e quais os autores que se debruçaram sobre ela. Bom, eu diria, primeiro, Platão e Aristóteles, né? Quando falam dos tipos de alma. Alma concupiscente, alma irascível e alma racional. São 3 tipos de alma que eles colocam. E eu vou dar um exemplo que é fantástico, que está em Fedro, do Platão, sobre o do Auriga. Um cidadão pega uma carruagem, na época era uma biga, né, com 2 cavalos sensacionais. Um cavalo aqui irreverente, que não respeitava o rei, nem respeitava o comandante, e o outro dócil. Então são as 2 figuras da alma, uma alma violenta, a outra alma calma. E o Auriga tenta segurar isso aí. Se ele consegue dominar a alma rebelde, ele então consegue segurar o cavalo. Senão ele se vê refém daquele cavalo, e o cavalo leva para onde ele quiser. A gente vê isso na nossa família, em cada família, quando a mãe fala para o menino, olha filho, tem aí o anjinho ruim, o anjinho bonzinho, olha, está falando, mas não é para fazer isso, tá? Faz a coisinha que o anjinho recomenda para você. É isso, né? Então, as emoções são essas, emoções em confronto. E muitos autores, chega até o Hume, David Hume, no Tratado da Natureza Humana, ele chega a dizer o seguinte, a razão é e deve ser apenas a escrava das paixões. Ele diz, razão, tá bom, existe a razão, claro, a razão raciocina, só que a razão não controla os afetos. Quem controla os afetos, quem controla a razão são os afetos. Então, quando você tem um controle, um afeto que quer fazer alguma coisa e outro quer fazer uma coisa ruim, outro quer fazer uma coisa boa, você pondera sobre isso. A razão não decide aquele afeto que prepondera. E depois, o que faz a razão? A razão justifica a decisão tomada. Né? Então há esse confronto todo. Spinoza fala a mesma coisa. O Spinoza fala que as razões estão em conflito. Então, uma razão manda na outra. E o que ele diz a partir daí? Ele diz, a nossa liberdade é exatamente em dominar as paixões ruins. Quando a gente consegue dominar as paixões ruins, é que aí nós somos um cidadão padronizado, adequado, para conviver em sociedade. Nós não deixamos as razões, mas nos dominarem. Então, esse é que é o problema aqui que Spinoza fala, que fala Aristóteles, que Platão está falando no mito do Auriga. E na retórica, a retórica do Platão, que é esse texto aqui, que é do Aristóteles, que é muito interessante, no texto A Retórica, ele ensina como se dominar uma plateia. Então, o orador tem que ver como a plateia está reagindo para ele poder ver como é que ele muda a reação, como é que ele domina a plateia, através das emoções. Então ele pode ter um gesto simpático, ele pode ser um gesto mais duro, um grito, por exemplo, a plateia está muito meio dormida, ele sacode a plateia, ou ele chama a atenção de alguém, ou ele dialoga, ou ele, enfim, ele dá essas orientações aqui e ele diz o que vai ser a ira, o que é o ódio, o que é a angústia, etc, etc. Schopenhauer vai dizer a mesma coisa, que é a vontade que domina o mundo. É não apenas livre, mas até mesmo poderosa. Dela provém não só o seu agir, mas também o seu mundo.
Nietzsche acompanha Schopenhauer, vai dizer a mesma coisa, que é a paixão, que é a vontade da potência. Nietzsche acrescenta não, a vontade de Schopenhauer, a vontade da potência, ou seja, a vontade de agir, a vontade de viver no mundo. Se você viver no mundo, você pode ser mais ou menos agressivo, você escolhe. Né? Temos gente, quanta gente a gente não vê aí de consequências drásticas que estão uma medida imprópria na época, ou mais poderosa para causar problemas. Né? E também os outros autores seguem a mesma linha. Sartre escreveu um esboço para a teoria das emoções, que também tem a mesma análise. E Baruch de Spinoza, esse é que eu me refiro sempre, ele diz o seguinte, que me parece uma frase muito forte: os que escreveram sobre os afetos e o modo de vida dos homens parecem, em sua maioria, ter tratado não de coisas naturais, que seguem as leis comuns da natureza, mas de coisas que estão fora dela. E ele, Spinoza, vai dizer, não, as paixões existem, as paixões que nos dominam. É o nosso conatos, é o tesão da vida. Então a vida está em nós, e a vida nós temos que viver da forma que está em nós. E quando você consegue dominar as paixões, mas, como diz o próprio Spinoza, quando você consegue dominar as paixões, mas você tem a sua contrapartida de poder agir bem, de poder estar, enfim, subordinado às leis. Subordinado às leis. O cidadão padronizado. Como é que isso opera nos três poderes do Estado, nos três órgãos de poder do Estado? Primeiro, é absolutamente natural que as pessoas pleiteiem posições. O poder é sedutor. O poder é sedutor. Eu entreguei os três poderes da República, fui da República não, mas os três poderes do Estado. Fui juiz durante 31 anos, depois fui dois mandatos deputado federal, e depois cheguei a ser vice-prefeito de São Paulo, cheguei a assumir a prefeitura. Enfim, e ali eu pude conviver muito com todos eles. Eu diria, o que eu digo hoje do juiz? O juiz tem que ser imparcial, ele não pode ser parcial, torcer por uma parte para outra. Mas ele não é nunca absolutamente neutro. Não é. Nós estamos vendo isso hoje, todo dia. O ministro que fala que derrotamos o bolsonarismo está fora de esquadro. Ele está em outro planeta. Ele não está sendo ministro supremo do Tribunal Federal. O outro que instaura, sem nenhuma crítica, né? Vocês sabem o que eu estou falando, e o país sabe o que eu estou falando, que se instaura uma sindicância fundada na origem certo, corretamente. Por quê? Porque o crime se passou dentro do Supremo, no computador do Supremo. Então, numa interpretação extensiva, você consegue trazer isso para o mundo jurídico, criminal, e poder dizer, bom, eu posso não só resolver. Vejam bem, estou falando de regimento interno, estou falando de lei nenhuma, que alcance externo. E a partir daí, amigo, isso virou uma coisa do outro mundo. E que não há denúncia, não se faz nada, e o Supremo avoca aquilo tudo para si próprio, sob a alegação de lei de segurança nacional. Bom, mas sem fazer crítica, o que acontece? O judiciário está agindo de forma emotiva. Os juízes estão agindo de forma emotiva. E é natural isso. Natural, de acordo com a natureza. Não podemos criticar, dizer que está errado, juridicamente errado, mas as emoções provocam isso, as emoções levam a isso. Né? Um ministro que fala que vencemos o bolsonarismo, eu posso ser contra o Bolsonaro como fui, mas não posso aceitar que um ministro do Supremo fale uma coisa dessas. Aonde? No movimento sem terra. É completamente disparatado. Então o judiciário não está avesso, e ninguém está, porque é uma coisa humana. As emoções são humanas. Elas então entram na esfera jurídica de cada um, na esfera íntima de cada um. O legislativo é a mesma coisa. Eu fui 6 anos parlamentar, deputado federal. Vivi aquilo lá. Eu sei como são feitas as coisas. Quer dizer, vamos dizer, é tudo corrompido? Não é. Mas muita coisa é corrompida. E as decisões que se tomam no parlamento? São decisões momentâneas. Eu me lembro muito bem, e todos vão se lembrar desse episódio que ocorreu no Rio de Janeiro, que uma criança foi arrastada pelas ruas. Um cara criminoso pegou a criança, ele ficou amarrado ali e puxou. No mesmo dia, aquilo foi um alvoroço no Congresso Nacional.
pegaram todos os projetos de lei que estavam ali pendentes, que diziam respeito a esse tipo de crime, na mesma hora foi para a pauta e foi aprovado. Sabendo lá o que for, não importa, vamos resolver esse assunto, vamos dar atenção para a comunidade. Pressão emotiva em cada um dos parlamentares. E cada lei que se aprova fala de forma tributária. Estamos vendo aí um confronto brutal na reforma tributária. O que aconteceu? O presidente da Câmara, de repente, provou, vou aprovar. E aprovou. Aprovou, no tapa. A que custo? Verbas liberadas, cargos ocupados, agora ministérios que serão preenchidos. O que é isso? É democracia? A democracia admite e permite a composição dos interesses? Permite, claro que permite. Mas é provocada pelas emoções, provocada pelas sensações, provocada pelas paixões. A paixão está ali influenciando tanto o presidente da Câmara, como vai influenciar o presidente do Senado, fatalmente. E, então, o Legislativo não está infenso a isso, absolutamente não. Ao contrário, é a casa onde mais se vê a pressão emotiva, é lá. Eu me lembro bem, quando o governo Fernando Henrique, eu era deputado, nós queríamos terminar com o monopólio da Petrobras na extração do petróleo. E o que foi? Nós passarmos ali por uma espécie de um corredor polonês, com milhares e milhares de petroleiros ali do lado, gritando para a gente, olha lá, o que vai fazer, tá? Olha lá o que você vai fazer, sabe, vai dar despesa aqui fora, olha, desse jeito. De pressão, emoção, aquela coisa toda. Já na aprovação de outros temas foi mais fácil, mas a aprovação desse problema do petróleo foi dificílimo, complicadíssimo. E a cada instante que há uma modificação qualquer, agora, por exemplo, quando se mexe com o índio, os índios já se arregimentaram, estão coordenados agora, vão em cima, vão para lá. O que é isso? É emoção pura. Vamos demarcar as reservas indígenas, como foi demarcada lá, Raposa do Sol, e agora tem outras tantas que o governo quer regularizar, mas isso pressão, emoções puras, não querendo perder o quê? Não querendo perder o seu pedaço de terra, não querendo perder a sua cultura. E eu já tive em reservas indígenas no Acre e pude conviver lá um pouquinho com eles. Não vou dizer que conheço, problema não, mas teve ali um contato com eles. E lá tinha lá o pajé que estava com seus métodos farmacêuticos ali perto da gente, né? E tinha o rapé, tinha o santo daime e tinha também a chamada vacina da cobra. Então nós estávamos curiosos de saber o que era aquilo e tal. Quando eu falei, e a vacina da cobra, essa aqui não toma, essa aqui não vai tomar agora, que você tem que ficar aqui deitado pelo menos um dia, passar aqui conosco um dia. Eu tomei o rapé, que era um negócio tão forte, que nós ficamos completamente fora de esquadro. Eu estava comigo lá, o professor titular de Direito Penal da USP lá, e estava o meu sobrinho, que era o presidente da Associação dos Juízes. Eu tive que colocar os dois no assento do avião, eles estavam completamente fora, um pouquinho de rapé no nariz, nas duas narinas. Eu também tomei, mas tinha que tomar a segunda dose. Eu tomei a primeira e fiquei completamente fora, sabe onde estava. Depois voltei ao normal, mas os outros dois tomaram mais uma puxada de rapé nas duas narinas. Eles tiveram que levar os dois para o avião, arrastaram por um banco. Foi o Renato titular de Pena, puseram no banco e meu sobrinho no outro banco. Eles não vinham mais, não sabiam onde estavam. Isso tudo é segredo deles e que o pessoal quer explorar isso lá. Os grandes farmacêuticos do mundo todo estão curiosíssimos em pegar esses remédios nossos. Quanta patente nossa já não foi falsificada, já não foi levada para o estrangeiro, e que eles nunca têm, muitas foram anuladas já. Por quê? O Japão mesmo pegou uma patente nossa, e aí foi anulada pelo decisão internacional. Por quê? Porque eles não tinham produto lá. Como é que fazia vacilar? Não tinha esse produto. Era evidentemente nosso aqui. Enfim, e aí surge, então, falei do Legislativo, onde as pulsões são violentíssimas. No Executivo é a mesma coisa. Vejam agora a pressão, a força das emoções que o presidente da Câmara está levando sobre o presidente da República para ter ministérios. Para quê? Para que esse interesse tanto em ter ministério? Claro que tem outros interesses por trás. Enfim, tudo isso aí vai movimentando a máquina. E vai me dizer que as leis são aprovadas com pureza, flegmática,
pelo pai? Claro que não. Claro que não. É óbvio que não. Tudo ali é pressão, são as emoções que pulam para cá, para lá, e tudo isso vai redundando e às vezes vão avançando, boas ou más, não importa, depois alguém conserta ou alguém modifica isso tudo. Na verdade, o positivismo existe, claro, mas perdeu muito a sua própria força, né? Porque hoje o direito não é mais a norma positiva apenas, é a norma positiva e as emoções, pelo menos é como eu vejo. E esses autores todos falam, e também na economia não muda, hein? Eu estou falando de direito, mas a economia é a mesma coisa. Eu trouxe aqui uma frase do Adam Smith, na Riqueza das Nações, em que ele diz, é uma frase famosa, todo mundo conhece essa frase, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, do padeiro, que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Não, é o interesse deles, é o interesse do lucro que está em jogo. É desprezável? Claro que não. É lógico que não. Tem que ter o seu interesse mesmo. Então há o interesse econômico e mais. Eu vou ficar agora para terminar numa análise da última decisão, das últimas decisões que o Supremo deu. E eu poderia ficar meia hora aqui falando sobre toda a tragédia grega Antígona, como é que a Antígona enfrentou o Creonte e disse que ele não mandava nada acima dos direitos dos deuses, enfim, teríamos aqui no texto sobre a mulher, teria um monte de situações para colocar, e também no outro texto, aqui o nobre do professor Ives mencionou, que são livros sobre as emoções, e que eu trato ligeiramente. Agora não, agora eu estou trabalhando sobre o texto Emoções e Direito, e vai sair daqui um texto que eu espero ter mais consistência do que aquele que foi uma breve posição. Vou pegar a DPF 779, Legítima Defesa da Honra. Muito bem. O que aconteceu lá atrás? O dono da mulher sempre foi o homem. Sempre quis ser o homem. E o homem mandava e desmandava e fazia o que queria. E a mulher, dentro de casa, fechada, apanhava, ficava quieta. De repente a mulher descobre que não era assim. Então ela começa a se compreender como parte integrante da sociedade e descobre que o corpo é dela, não é do homem. Essa foi uma grande descoberta, moderníssima agora. Podem imaginar isso, não é? Que tristeza que foi isso durante tanto tempo. Agora, então, não sei quanto tempo atrás, uns 40, 50 anos atrás, o Doca Street matou a Ângela Diniz. Simplesmente paixão. Né? Se dizendo um homem apaixonado, se sentindo traído, mas era, no meu tempo de estudante, nós víamos um texto do meu professor, queridíssimo professor da época, Magalhães Noronha, um grande penalista. Ele dizia que esses crimes todos de homem matando mulher era l'orgueil du pénis offendu, ou seja, o orgulho do pênis ofendido. Era isso que caracterizava na época. E os tribunais amparavam essas versões todas da versão do homem, que tinha sido traído, coitadinho. Sido traído com uma mulher, como traído? Vejam como isso mudou. E a mulher se submetia àquilo, apanhava e ficava quieta. De repente vieram secretarias da mulher, a mulher começou a achar que poderia reagir, começa a reagir, e cresce esse movimento todo, e hoje a mulher tem posição na sociedade, ela assume posição na sociedade. Fruto dessas mulheres a que eu me referi todas aqui, né? Simone de Beauvoir escreveu O Segundo Sexo. Tudo isso veio num movimento crescente que é a nossa realidade de hoje. Então, a partir agora, o Supremo vem e diz, não pode alegar. Quantos homens não foram absolvidos por tribunais de júri que se conduíam com o coitado, né, que tinha matado a mulher? Hoje não. Agora o Supremo, essa defesa é proibida. Vejam como é que o Supremo está agindo também, com emoções. Ele sente que hoje, se uma decisão dele for contrária a isso, ela não vai ser respeitada. Então ele cede a isso também. Né? Ele compreende a situação atual. Por isso é que eu digo, não há como se fazer um movimento reto da sociedade. Só da dialética. Né? Ela tem esse condão de se refazer os próprios argumentos e seguir os seus argumentos. Né? Daí, não há nunca essa possibilidade de ter decisões padronizadas. A partir disso, então, é que eu volto a insistir agora, que o estudo das emoções, do direito, das paixões do direito,
não é apenas para descrever o direito. Descrever o direito não é tão complicado. Eu já descrevi o direito um monte de vezes. Eu descrevo o direito financeiro em 1.100 páginas para o meu curso de direito financeiro. Mas aqui não. Aqui nós temos que nos preocupar em conhecer o direito. Como é que ele evolui? E evolui para cada sociedade. O direito não é estanque, ele nem pode ser estanque. A sociedade muda muito rapidamente. Né? É como buscar lá na antiguidade o Heráclito, que dizia que não se pode atravessar o rio duas vezes, as mesmas águas duas vezes. Ou a água mudou ou a pessoa mudou. E muda a cada instante. A cada instante eu vejo uma rugazinha aparecer aqui. Né? E eu fico olhando e falo, nossa, a coisa está se passando, o tempo está indo embora. Todos nós. Né? E quando a gente é jovem, então ele está todo contente. Ah, não, comigo não vai acontecer. Mas vai. O tempo vai mudando, vai passando. E as compreensões do direito vão mudando também. Portanto, o conhecimento, o que eu estou buscando aqui, através das emoções, é não simplesmente descrever o direito, mas conhecer o direito. Como é que ele é feito, como é que ele é produzido no legislativo, com todas as suas pressões que o legislativo sofre, que o executivo sofre também. E todos nós sabemos que o executivo que não se compuser com o legislativo não funciona, e não funciona é uma verdade. Só começou a funcionar esse governo agora porque fez acordo com o legislativo, está devendo ainda para o legislativo, e o legislativo não teria que cobrar nada do executivo, porque não ajudou o executivo a se eleger, mas as coisas são assim, elas se compõem como? Através das emoções. Até que se dê lá para o centrão, o que o centrão quer, a coisa não vai funcionar. Vocês viram que já tiraram de pauta. O texto que já era para ser aprovado do arcabouço fiscal, já tiraram de pauta, vamos esperar, primeiro nomeia todo mundo, depois nós vamos aprovar aqui as coisas que vocês querem. É isso, é isso. E o Supremo, e os tribunais, eu não vou me limitar ao Supremo, e o Supremo é a mesma coisa. O Supremo é a mesma coisa, ele age em função da emoção. Hoje nós estamos assistindo eu nunca vi, né, os ministros todos saírem e ficar dando entrevista, falando a todo instante. Agora parece que há um tesão de vida, de aparecer, de ser mais forte que os outros, de ter decisões mais poderosas, né, que não precisam fazer isso, já são poderosos pela própria função do cargo que exercem. Né? Então, aí surgem os confrontos todos entre os poderes. Né? E o que se diria do Ministério Público, a mesma coisa. Você tem um procurador-geral, age de uma forma feroz, o outro arquiva tudo, não deixa passar nada. Vem outro que é ligado ao presidente, enfim, cada um tem as suas emoções, os seus desejos, e isso repercute no mundo do direito. Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Quanto a isso, eu estou absolutamente convencido que o que move a máquina do Estado são as emoções. O Homo Emoticus, como esse livro que eu terminei de ler aqui, de um professor lá da Inglaterra, é o Homo Emoticus. Quer dizer, esse é o motor da sociedade, e é o motor do legislativo, do executivo, do judiciário, que pode transparecer um pouco mais, um pouco menos, mas eu não tenho dúvida alguma. E aí nós temos muito a aprender com os gregos ainda. Né? Se pegar o livro, essa retórica do Aristóteles, é todo o livro analisando as emoções. E outros tantos que eu me referi aqui, Hume, Hobbes ele equipara a estrutura do Estado ao ser humano. E com razão, com muita razão, né? Porque vê e faz e age. Então, na minha visão, para terminar, para não enrolá-los mais, pensar nesse último acordo, né, do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu isso. Eu digo aqui, terminando com duas palavras aqui das duas ministras. Diz aqui a Carmen Lúcia, a sociedade ainda hoje é machista, sexista, misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser donas de suas vidas. É a mulher descobrindo o seu corpo. E a Rosa Weber diz, não há espaço para a restauração dos costumes medievais e desumanos do passado, pelos quais tantas mulheres foram vítimas da violência e do abuso em defesa da ideologia patriarcal, fundada no pressuposto da superioridade masculina, pela qual se legitima a eliminação da vida das mulheres. É isso. Paixão, emoção que prevalece em nossa vida. E assim eu agradeço bastante a atenção de todos. E mais uma vez agradeço o convite do meu amigo Jucá, do nosso presidente, do Rui, e também do nosso querido chanceler, que eu tributo a todos, aos três e todos os colegas também, tributo a mais respeitosa homenagem intelectual a cada um
de vocês todos que em cada área brilharam ou brilham ainda hoje. E eu, portanto, não me critiquem muito, por favor, só um pouquinho, mas muito obrigado pela atenção de todos.